Olá pessoal, bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje nós vamos dar continuidade na série sobre Project Online e Power Platform. Então, como vocês sabem, aqui no canal eu venho fazendo uma série de vídeos sobre como a gente pode trabalhar com menos código, sem a necessidade de desenvolvimento, mas de maneira a otimizar como a gente utiliza o Project Online, automatizar processos. Então eu venho fazendo vários vídeos aqui sobre Project Online e Power Automate. Hoje eu vou trazer uma nova ferramenta que está incluída dentro do Power Platform, que é o Power Virtual Agents. Então o Power Virtual Agents, ele é uma ferramenta que permite que a gente possa construir bots, e aí a gente constrói um bot que vai interagir com o usuário, vai se conversar com o usuário e tomar algumas ações ou oferecer respostas para perguntas que o usuário faça. Então a ideia geral do Power Virtual Agents é essa, né? Você cria um bot e o bot vai interagir com o usuário dado o negócio que você tem, dado a sua necessidade. No nosso caso, nós vamos criar um bot para que seja possível o usuário pedir para construir ou para criar um novo projeto no Project Online. Então a ideia geral vai ser: o usuário entra no bot, começa a conversar com o bot e interagir com o bot vai fazer algumas perguntas para ele: qual é o nome do projeto, qual é a descrição, o que você precisa, e aí com base nessas informações ele vai usar esses dados como entrada para criar um projeto lá no Project Online. Para não ficar muito grande, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então a gente vai ter a primeira parte, que é esse vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre o Power Virtual Agents. Então nós vamos aprender a construir o bot. É claro que é um bot simples, né? Mas a gente vai construir o bot lá no Power Virtual Agents. E depois vai ter um vídeo sequencial, que vai ser publicado na quinta-feira. Então esse vídeo vai ser publicado na terça. Depois na quinta a gente vai ter um outro vídeo, onde nós vamos falar sobre como continuar, né? Vai ser uma continuação. A gente vai o primeiro vídeo a gente vai pegar o bot, construir o bot, e aí no segundo vídeo a gente pega as informações do bot e usa o Power Automate para efetivamente criar o projeto lá no Project Online com base no que o bot no que o bot recebeu, na interação do bot com o usuário, beleza? Mas é isso aí, vamos lá para o meu computador, a gente vai começar a criar o nosso bot agora para criar novos projetos no Project Online. Valeu! Bem, pessoal, então vamos começar a nossa diversão, vamos começar a construir o nosso primeiro bot. Como eu falei, nesse primeiro vídeo nós vamos focar exclusivamente no Power Virtual Agents. Então, no Power Virtual Agents é onde nós vamos construir o bot e determinar qual é o nível de interação entre o bot e o usuário. E aí depois, no segundo vídeo, que vai ao ar na quinta-feira, a gente vai falar sobre como pegar essas informações que foram coletadas no Power Virtual Agents e utilizá-las no Power Automate para gerar o projeto lá no Project Online, tá? Então, para não ficar muito extenso, vamos quebrar em duas partes. Então, a primeira coisa é o seguinte: eu estou aqui no portal do Office 365, eu vou vir aqui e vou digitar powerva.microsoft.com. Isso vai me levar lá para o Power Virtual Agents. Tudo começa aqui na parte de tópicos. Então, o que são os tópicos? Os tópicos são coleções de assuntos que você vai utilizar para rodar diferentes bots. Então, por exemplo, se o cara quer criar um novo projeto, você tem que criar um tópico para novo projeto, e aí esse tópico vai ter uma coleção de frases que disparam o bot para criar, nesse caso, um novo projeto. Mas, de repente, você pode ter também um tópico de treinamento. Então, o cara pergunta como abrir um projeto ou como salvar uma linha de base. E você tem um tópico só para treinamento que tem diferentes frases lá dentro. Então, é muito importante que você tenha mapeado o seu processo e quais são as ações que o seu bot vai fazer baseado nas suas regras de negócio. Lembrando que o Power Virtual Agent ele vai ser nada mais do que um executor do seu processo. Então, se você não tiver um processo bem detalhado, bem mapeado, você não vai conseguir andar também aqui no Power Virtual Agents, tá bom? Então, pensa sempre no processo. Então, nós vamos criar um novo tópico aqui, tá? E vamos chamar esse cara de PVA, Power Virtual Agents, e POL, Project Online, só para exemplificar. E aí eu tenho aqui as minhas trigger phrases, ou seja, minhas frases-chave, é o que vai acordar o bot, o que vai disparar o bot. Então aqui nas minhas trigger phrases, eu vou colocar aqui novo projeto, posso colocar também novo projeto em minúsculo, posso colocar nova demanda, desse jeito.
posso colocar nova demanda, posso colocar demanda, posso colocar projeto. Então, aqui serão todas as frases e as palavras que podem disparar o bot, tá? Então, aqui tá bom, mas aí você pode colocar diferentes variáveis para as combinações possíveis. Então, eu vou determinar aqui essa lista. Vou criar uma aqui só projeto para ficar mais fácil também, tá? Então, eu tenho várias entradas aqui que o cara pode pensar em se comunicar com o bot. E aí eu vou clicar aqui nessa opção de Go to Authoring Canvas, que é onde você vai efetivamente construir o seu bot. A construção do bot, pessoal, é muito fácil, mas é como eu falei, depende do processo. Então, mapeie o processo antes para você poder construir um bot sólido que possa atender todas as variáveis, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, quando o cara entrar com alguma dessas frases aqui, com alguma dessas palavras ou frases, eu vou começar a interagir com ele do ponto de vista do bot. Então, eu vou colocar aqui, olá, tudo bem? É uma frase que eu vou retribuir ou eu vou responder para o cara, que eu vou apresentar para ele. Então, eu vou colocar, olá, tudo bem? Eu sou o seu assistente virtual. Assistente virtual. Então, a primeira coisa é só responder para ele, olá, tudo bem? Eu sou seu assistente virtual. Logo depois dessa resposta, eu posso fazer outra ação. Então, você pode ir trabalhando com várias ações. Qual é a ação que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar para ele, eu vou fazer uma pergunta para o usuário. Então, eu vou perguntar, por exemplo, qual é o nome dele. Eu quero saber qual é o nome dele, porque eu quero interagir com a pessoa. Então, eu vou vir aqui, vou fazer uma pergunta e vou perguntar, qual é o seu nome? Ou, se você quiser até melhorar a tua pergunta, você poderia falar, como você gostaria de ser chamado? E aí, quando você faz uma pergunta, você pode ter diferentes respostas. Você pode ter respostas que você vai prover para o usuário as opções, porque aí você mantém o seu grau de atuação mais restrito, ou você pode escolher que o usuário informe a resposta que ele quiser. Mas aqui, ó, entre as opções, você pode ter uma lista de opções, você pode ter idade, você pode ter cidade, cor, continente, país, duração, e-mail, número, organização. Então, tem vários tipos de respostas já mais ou menos prontas. E se você quiser que ele digite o texto que ele entender que tem que ser digitado, então eu posso colocar aqui User's Entire Response. Então, nesse caso, quando eu pergunto para o cara como ele gostaria de ser chamado, não tem um valor previamente definido. Ele que tem que ir lá informar como que é o nome que ele gostaria de ser chamado aqui dentro do meu bot, ou quando ele estiver interagindo com o meu bot. Então, eu posso vir aqui, coloco User's Entire Response, e aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar essa resposta em uma variável, porque eu vou usar essa resposta inúmeras vezes ao longo do meu processo, da minha interação com o usuário. Então, eu vou vir aqui e vou chamar de variável nome do usuário. Então, o que ele responder vai ser armazenado nessa variável. Legal? Beleza. Depois, eu vou fazer uma nova pergunta para ele, que é, você deseja criar um projeto? Né? Então, para isso, eu vou adicionar uma nova ação e vou fazer uma pergunta. Então, vou colocar aqui, ok, e aí eu vou responder para a pessoa, então eu vou pegar o nome dela, porque ela já me deu o nome. Então, eu vou falar, ok, fulano de tal, muito obrigado. Você deseja criar um novo projeto? E aí, quando eu pergunto para ele se ele deseja criar um novo projeto, eu posso deixar aqui as opções múltipla, né, de múltipla escolha, certo? E aqui eu especifico as opções. Por exemplo, se você estivesse falando de prioridade, seria talvez alta, média, baixa. Mas nesse caso, a gente está perguntando, você quer criar um projeto? Então, eu tenho duas opções, sim ou não. Então, a opção 1 vai ser sim e a opção 2 vai ser não. E olha só que legal, na medida que você criou as opções de sim e não, o Power Virtual Agents ele já construiu aqui duas ramificações. Então, se a resposta for sim, ele vai tomar essas ações. Se a resposta for não, ele vai tomar essas ações. Por isso que, mais uma vez, o seu processo precisa estar bem mapeado para você não correr o risco de o cara responder uma coisa e você não sabe o que fazer baseado na resposta dele. Tá? E aqui, a resposta que ele me der, eu vou salvar numa variável chamada deseja criar projeto.
E olha só que interessante, quando você põe o nome da variável, aqui na condição ele já entende o nome da variável. Então ele está falando, ó, se a variável deseja criar projeto é igual a sim, faça isso. Se a variável deseja criar projeto é igual a não, faça aquilo. Hoje eu não vou focar aqui no não, porque não vai ficar muito grande, né? Então eu vou focar no sim. Então se ele falar que deseja criar um projeto, a gente vai dar continuidade. Então agora eu vou, depois que se ele falar sim, então se ele falar quero criar um projeto, então nós vamos lá e vamos falar para ele. Vou mandar uma mensagem, vou falar, ok, esta é uma ação que eu tenho como lhe ajudar. E vamos mandar uma, aí agora nós vamos fazer uma pergunta, porque eu preciso saber qual é o nome do projeto. Então eu vou vir aqui, vou fazer uma pergunta. Qual o nome que deseja dar ao seu projeto? Certo? E agora não vai ser uma opção múltipla, né? Porque o nome do projeto é algo que o próprio usuário vai digitar ali. Então eu vou vir aqui e vou colocar Users Entire Response. E essa resposta eu vou armazenar numa variável, e a minha variável vai ser var nome dado ao projeto. Depois, eu posso perguntar para ele outras coisas. Por exemplo, supondo que eu queira coletar a descrição do projeto. Então, eu quero que ele me dê o nome e a descrição. Então, eu posso vir aqui e posso fazer uma outra pergunta. Então, eu posso falar, excelente. Posso pegar o nome do projeto aqui, só para poder interagir melhor com o usuário, né? Posso falar, esse projeto, né, o nome que ele deu é um ótimo nome. Agora, você pode me informar qual a descrição do projeto? E aí a mesma coisa, né? Eu posso vir aqui, trocar para Users Entire Response e armazena essa informação em uma variável chamada descrição dada ao projeto. Lembrando, pessoal, que se você quisesse fazer um bot bem complexo, não complexo, mas bem robusto, quando o cara pega aqui e te fala assim, ó, você pergunta para ele qual é o nome do projeto, aí ele te dá um nome, X. Aí você, teoricamente, poderia fazer uma outra pergunta. O nome tal é esse o nome que você quer? Deseja confirmar? Se ele falar não, você volta, apaga e fala para ele digitar de novo o nome, enfim. Então você pode ter uma complexidade gigantesca aqui, você pode fazer algo muito complexo ou algo muito simples, vai depender da sua necessidade. Legal? Então eu tenho aqui o nome dado ao projeto, a descrição dada ao projeto, e eu poderia eventualmente coletar outros dados, como por exemplo a data de início, o tipo de projeto, outras coisas que para mim fossem relevantes, tá? Mas aqui para mim tá bom. Então vamos dar uma revisada aqui no que a gente fez aqui no Power Virtual Agents. Estou sempre confundindo o nome dos dois aqui. Então eu tenho uma entrada de perguntas, mando uma mensagem para o cara, depois eu pergunto o nome dele. Como que você gostaria de ser chamado? Ele me fala o nome, aí eu pego aqui e pergunto se ele deseja criar um projeto. As opções são sim e não. Se ele falar que sim, aí eu vou perguntar para ele qual é o nome do projeto. Ele me dá uma resposta, aí eu pego essa resposta e falo, ok, é um excelente nome, agora por favor me fale a descrição. E aí é como eu falei, né? Se você tivesse outras condições aqui, você vai ter que desenhar o seu bot baseado na sua regra de negócio. Legal? A próxima ação para nós seria conectar esse bot a um flow dentro do Power Automate, porque aí o Power Automate vai coletar essas informações e vai executar todos os passos para poder criar efetivamente o projeto lá no Project Online. Mas é como eu falei, a gente vai ver essas ações, esse conjunto de ações no segundo vídeo. Tá? Então, por aqui não vai ter mais nenhuma ação. Mas uma coisa bem legal que eu ainda gostaria de falar aqui sobre o Power Virtual Agents é que a gente pode começar a interagir com o nosso bot para testar. Então, olha só, você cria o seu bot aqui e aí aqui do lado você pode testar o seu bot. Ó. Então, eu posso vir aqui do lado, por exemplo, e digitar projeto, como se eu fosse o usuário. Então, eu digito projeto, ele recebe, processa, olha lá, ó.
E aí, olha só, a resposta que ele me deu aqui é basicamente a resposta que eu coloquei. Tá vendo esses dois carinhas verdes? Eles estão mostrando para mim que o Power Virtual Agents ele está executando as ações e que essas ações executadas estão ok, estão funcionando conforme esperado. Então o cara fala, olá, tudo bem? Eu sou o seu assistente virtual. Como você gostaria de ser chamado? Então eu vou colocar aqui, sei lá, Dom Corleone. Ele vai lá, coleta essa informação. Ok, Dom Corleone, muito obrigado. Você deseja criar um novo projeto? Você vê que chique. Daí eu poderia falar sim e não, né? Se eu falo não, ele não vai fazer nada. Então eu vou falar sim. Olha lá, qual é o nome que você deseja dar ao seu projeto? Então eu vou colocar aqui YouTube, Power Virtual Agents e Project Online, por exemplo. Aí ele colocou lá, ó, ok, YouTube, tal, que é o nome que eu dei aqui em cima, é um excelente nome. Agora, você pode me informar qual é a descrição? Vou colocar, este é um teste para o vídeo que vai ao ar no YouTube. E aí aqui ele não vai fazer mais nada, é claro, porque não tem mais nenhuma ação. Mas a partir daqui, eu poderia chamar uma ação, mandar ele conectar lá no Power Automate e o Power Automate coleta esses dados e começa a fazer as ações de construir o projeto. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. A segunda parte vai ao ar na quinta-feira. Não sei que dia que você está vendo. Provavelmente, talvez você, quando estiver vendo esse vídeo, o outro já foi ao ar, tá? Então, no primeiro comentário aqui, que ficar fixado assim que eu publicar o outro vídeo, eu vou deixar no comentário desse vídeo o link para o segundo vídeo assim que ele for publicado. Legal? E aí, você já está interagindo? O que você acha? Você acha legal interagir com o Power Automate e o Power Virtual Agents? Você vê aí alguma a aplicação disso dentro do seu trabalho, no contexto do gerenciamento de projetos? Queria receber aí o feedback, saber o que vocês acham, se vocês veem aí espaço e campo para trabalhar. Eu, particularmente, estou começando a escrever os meus processos aqui para fazer uma série de automações para melhorar a minha vida e a vida dos meus usuários. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Quinta-feira tem a segunda parte desse vídeo.